Olá, muito boa noite para todo mundo. Depois de viajar por mais de uma semana seguindo a linha da Sorocabana para ir buscar na zona da fronteira a cabeceira de uma boiada cuiabana, a comitiva viajadeira do Terra Viva DBO na TV convida os companheiros e companheiras boiadeiros do Brasil inteiro para participar da nossa porfia violeira e já vai começando a função com a apresentação da nossa prosa brideira do dia. Depois de passar os últimos 2 meses descendo a ribanceira em toada ligeira, o preço do leite e dos seus derivados no mercado internacional fez o devorteio neste meio de mês e aprumou outra vez. Esta é a conclusão a ser tirada dos resultados do segundo leilão de julho na plataforma GDT, a Global Dairy Trade, que, como já é da sabedência dos companheiros e companheiras produtores brasileiros, é uma grande plataforma eletrônica de negociação e serve de referência para o setor leiteiro no mundo inteiro. O caso foi que, neste evento realizado na terça-feira, dia 15, o valor médio dos produtos comercializados avançou para 4.380 dólares por tonelada, com um aumento de 1,1% em relação ao pregão anterior, que tinha sido acontecido 2 semanas antes. Já a oferta foi para o lado contrário e caiu, com o volume total de derivados apresentados para venda ficando em 24.290 toneladas, ou 5,5% a menos do que no primeiro leilão do mês, Destrinchando então os números apresentados no relatório final do pessoal da cooperativa neozelandesa Fonterra, a organizadora do GDT, o leite em pó integral, que é o produto negociado em maior quantidade na plataforma, fechou o dia no valor de 3.928 dólares por tonelada, com alta de 1,7%, isso depois de ter caído por 4 leilões seguidos. Já a maior queda foi do queijo cheddar, que saiu por 4.589 dólares, levando um tombo de 5,6% na comparação quinzenal. Assim mesmo, de acordo com os analistas e especialistas da GDT, o que aconteceu foi uma leve correção no rumo do carretão. Mas a questão é que a produção está aumentando na maioria dos grandes exportadores do setor e o mais certo é apostar que o caminho de morro abaixo vai ser retomado. De qualquer maneira, esta ligeira alta de agora não deve mudar quase nada para os distribuidores atacadistas e para a indústria laticinista aqui do Brasil, porque no Uruguai e na Argentina, que são os nossos principais fornecedores de leite e derivados, os preços ainda estão bastante interessantes. Isso quer dizer que a porteira do nosso mercado vai continuar escancarada para a entrada dos produtos importados. A alta do dólar em relação ao nosso real pode até diminuir um pouco essa animação, mas, pelo menos por enquanto, ainda não vai ser suficiente para fazer o vento mudar de lado. Para quem ganha a vida na lida de criar e engordar boiada, a combinação do frio com a estiagem representa um enorme desafio para a manutenção das invernadas e para a produção de comida de qualidade para o rebanho na propriedade. Pois então, tendo conhecimento do tamanho da dificuldade para dar atendimento a esta precisão, a gente criou e apresenta agora a nossa sessão sobre pastagens com a doutora Janaína Martuccello, zootecnista e colunista convidada aqui no Terra Viva DBO na TV. E o assunto de hoje é o manejo do pasto rotacionado na seca. Confira. O período seco do ano, ele é caracterizado não somente pela falta de chuva, mas também pela falta de temperatura, porque a temperatura fica baixa, e de luminosidade. Os dias, então, passam a ser mais curtos e muitas das vezes nublados. Isso faz com que haja um enorme prejuízo na produção de forragem. Nós já falamos algumas vezes que planta não responde a calendário humano. Ela vai responder a essas quantidades de luz, temperatura, água e também de nutrientes. É por isso que é muito importante que vocês entendam que durante o período seco do ano, o acúmulo de forragem é muito baixo. Em alguns casos, há inclusive perda na produção de forragem, porque nós temos muito mais material morrendo do que novas plantas surgindo. É aquilo que a gente chama de acúmulo negativo de forragem, se é que a gente pode utilizar essa terminologia. Então, durante essa época do ano, é muito difícil que a gente consiga manter os nossos pastos nas alturas preconizadas de manejo. Um exemplo, um capim-marandu, que deve ser manejado durante o período das águas num sistema rotacionado com altura
de 30 centímetros para a entrada e 15 centímetros para a saída, não consegue manter esses mesmos níveis de altura durante o período seco do ano. Por quê? Justamente por causa da falta de luz, de temperatura e de água, essa planta não consegue chegar na altura preconizada. Então, se você trabalha num sistema sob lotação rotativa, o que você deve fazer durante o período seco do ano? Essa é uma pergunta muito recorrente, existem muitas dúvidas, até porque várias pessoas têm metodologias diferentes para tratar um pastejo rotativo nesse período do ano. Então, uns dizem que pode abrir todas as porteiras, outros falam que isso não deve ser feito. Então, nós vamos falar um pouco sobre isso. Mesmo que você faça um pastejo rotativo durante o período das águas, respeitando essas alturas de entrada e saída, independente da planta forrageira que você utiliza, durante o período seco, pelos motivos que eu já explicitei anteriormente, nós não vamos conseguir manter esses níveis de altura, porque a planta não tem taxa de crescimento suficiente para promover essa rebrota, porque essa rebrota fica muito comprometida com a falta desses parâmetros básicos para o desenvolvimento da planta. Então, sim, você pode, durante o período da seca, trabalhar como se fosse uma lotação contínua, onde todos os seus piquetes podem ser abertos. É óbvio que você vai ter que ter a percepção de saber se os animais não estão tendo preferência por um determinado piquete e por um efeito de manada naquele lote, eles estarem ocupando somente um dos piquetes nesse seu sistema rotacionado. Então isso também deve ser evitado, para que você consiga utilizar o bom senso e não deixem esses animais raparem demais esses pastos. Se eventualmente esse efeito de manada acontece e eles têm preferência por um determinado piquete, então esse piquete ficará fechado, mas os demais piquetes poderão ficar abertos. Então é possível que mesmo que você trabalhe com um sistema rotacionado, durante o período seco do ano você pode então fazer um sistema de produção como se fosse contínuo, utilizando um método sob lotação contínua. Tá? E sempre tendo esse bom senso de não deixar alguns piquetes serem preteridos, ou seja, que não vão ser consumidos durante o período seco. Então, em alguns momentos, você pode sim forçar os animais a entrar nesse piquete e também não deixar essas plantas ficarem muito rapadas. Mas o fundamental é que durante o seu manejo no período seco do ano, você não permita que os seus pastos fiquem muito rapados a ponto de expor todo o solo e também não permita que esses pastos cheguem no próximo período das águas muito macegado. Porque se esses pastos vão entrar no próximo período da água muito altos, com muito como, muito material morto, vai haver um prejuízo, né, durante esse período de rebrota, porque não vai entrar luz para gerar novos perfilhos. Então é importante que você mantenha os pastos baixos no início do período chuvoso posterior, mas não pode deixá-los muito rapados durante o período seco, porque senão você não consegue ter essa recuperação. Durante o período seco do ano, portanto, você pode deixar todos os piquetes abertos, mas observe se os animais não estão promovendo esse efeito de manada e rebaixando muito um determinado piquete e deixando outros para trás. O Terra Viva DBO na TV pede licença para fazer um intervalo ligeiro. Volta já. Aguarde. Impresso ou digital? Se você quer o melhor conteúdo para a pecuária, fique com os dois. Tenha sempre seus exemplares da DBO à disposição, no escritório, na caminhonete ou ao alcance de seus colaboradores na fazenda. DBO é fonte de conhecimento, reportagens de campo, matérias, artigos e análises de mercado. Entre lá na nossa loja no portal DBO e faça sua assinatura impressa e digital ou só digital. Depois de ter passado os últimos 2 meses apanhando do mercado mais do que cachorro perdido caído do caminhão de mudança, os companheiros e companheiras boiadeiros já estavam começando a recuperar a esperança de uma mudança na direção em que o carretão estava embicado no estradão, por conta da melhora do apetite do consumidor aqui no nosso próprio terreiro e do fim da desova da safra do capim, né? Pois foi bem nessa hora que aconteceu o inesperado, com o destemperado do presidente dos Estados Unidos, aquele senhor amalucado, do cabelo amarelado, decretando uma cobrança de uma taxa de 50% sobre todas as nossas exportações lá para o gigante nortista. E aí parece que um buraco se abriu e engoliu a cadeia produtiva da carne brasileira, que agora está mergulhada em profunda insegurança.
Pois então, para campear informação de confiança a respeito do que deve acontecer no Eito daqui para frente, a gente convidou para a nossa entrevista do dia a zootecnista Juliana Pila, analista da Scott Consultoria, que vai participar da função falando ao vivo pelo computador, diretamente de Bebedouro, aqui no interior paulista. Boa noite, Juliana. Muito obrigado mais uma vez pela sua gentileza e prontidão para atender a gente. Seja muito bem-vinda, como sempre. Boa noite, Sidney. Boa noite a todos que nos assistem. É sempre um prazer participar aqui com vocês. Prazer é nosso. Ô, Juliana, pelo que o povo do mercado em geral aí está falando, né? Será que essa taxa absurda e injusta, né, que é contra toda a economia brasileira, vai ser para valer mesmo, hein? Nossa, Sidney, é bem difícil a gente prever, né, como que a situação ela vai se desenrolar aí nos próximos dias. Quando se trata em Estados Unidos, especialmente sobre esse governo Trump, nós estamos sujeitos aí a mudanças de posicionamento muito rápidas, né? Na nossa visão, o ideal seria que essa nova taxação, né, ela fosse adiada aí para que a gente tenha espaço para negociações futuras e talvez um possível realinhamento aí dessas tarifas. Agora, quanto a carne do Brasil paga hoje de taxa para entrar no mercado dos Estados Unidos, atualmente, Juliana? Bom, atualmente, né, após aí o esgotamento da cota da importação sem tarifa, que aconteceu no começo desse ano, a carne bovina brasileira ela paga uma taxa aí em torno de 26% para entrar nos Estados Unidos. É bastante, né? Agora, o que é que vai acontecer com as exportações de carne do Brasil se o presidente estadunidense cumprir mesmo a ameaça de cobrar essa taxa de 50%? Bom, Sidney, se essa tarifa, né, se essa nova tarifa de 50%, ela for aplicada, ela já fica somada à existente de 26%, que é o fora da cota, né? Então, a taxa total passaria aí para 76%. Com isso, né, a carne bovina brasileira ela acaba perdendo competitividade lá no mercado americano. Então, as exportações para lá vai acabar sendo ineficiente, né? Na verdade, não vai ser vantajoso para o Brasil fazer exportação para os americanos. Vai ficar praticamente inviável, né, Juliana? Agora, qual que é hoje a participação dos Estados Unidos nas exportações de carne bovina do Brasil, hein? Bom, hoje os Estados Unidos eles estão figurando aí como nosso segundo principal destino da carne bovina brasileira, né? Esse ano, se a gente fizer uma análise dos dados de janeiro até junho, os Estados Unidos eles representaram cerca de 12% do volume total que o Brasil exportou. Bastante carne, né, Ju? Agora, o Brasil tem para quem vender isso tudo de carne se os Estados Unidos pararem de comprar? Bom, Sidney, caso os Estados Unidos eles deixem de comprar a carne brasileira, né, muito provavelmente eles vão ter que buscar aí fornecedores alternativos, como a própria Austrália, que já exporta carne bovina para os Estados Unidos, ou o México. E aí isso pode gerar aquele efeito dominó que a gente fala, né? Esses países vão deixar de atender outros mercados e aí pode abrir oportunidades aí para o Brasil redirecionar sua produção aí entre esses outros destinos. Então, aí seria um deslocamento aí e pensando a médio prazo, né? Bom, Juliana, pelo menos por enquanto, né, considerando aí as 2 primeiras semanas deste mês de julho presente, as exportações brasileiras continuaram crescendo em relação ao período correspondente do ano passado, né? Quanto tempo deve demorar para o mercado começar a sentir as consequências dessa turbulência geral aí provocada pelo presidente dos Estados Unidos, hein? Bom, pensando na exportação em si, né, se nada mudar, essas tarifas elas devem entrar em vigor aí a partir de agosto, né? Então, portanto, os efeitos práticos nas exportações aqui, pensando no mercado interno, elas devem começar a ser sentidos a partir dessa data. Mas, né, já com toda essa movimentação, nós estamos sentindo alguns movimentos aqui no mercado interno já dentro da precificação da arroba do boi gordo, né? A gente tem visto aí muitos frigoríficos
que estão fora das compras, né? E os frigoríficos que estão fazendo a compra nesse momento, eles estão ofertando aí valores abaixo da referência, né? Então está tendo uma pressão já de baixo, a gente já vinha assistindo um mercado mais pressionado agora em julho, e aí agora com todas essas informações, essas notícias que vêm chegando no mercado, isso acaba colaborando ainda mais para essa pressão de baixa. Ô, Juliana, como é que está hoje a demanda por carne aqui no nosso mercado caseiro, hein? A demanda ela já vinha fraca, né, agora em julho, né? A gente já apresentava um ritmo lento ali, mesmo estando na primeira metade do mês, quando normalmente a gente vê um consumidor um pouco mais capitalizado, né? E aí agora, já estando na segunda metade, o consumo ele acabou esfriando ainda mais. Quando a gente faz um comparativo aí de preços da carne no mercado atacadista, os preços eles seguem em queda aí, diante aí dessa baixa saída de mercadorias que a gente está vendo. Então, é um conjunto de fatores que vem colaborando para essa pressão de baixa que a gente vem assistindo agora em julho. Ô, Juliana, olhando um pouquinho mais para frente, né? Essa inquerência aí com os Estados Unidos pode, por acaso, baratear o preço da carne no balcão do açougue para o consumidor brasileiro? Bom, Sidney, em um primeiro momento, talvez sim, né? Caso as exportações elas não encontrem aí novos compradores para essa carne, parte desse volume ele vai ser direcionado aqui para o mercado interno, o que acaba pressionando aí um pouco mais os preços aqui no mercado brasileiro. No entanto, né, como eu comentei, pode ter aquele efeito dominó e esse efeito pode ser temporário aí, dependendo dessa realocação aí dos embarques. Você acha que a virada de ciclo da pecuária está ameaçada aí com essa encrenca com os Estados Unidos, Juliana? Bom, Sidney, na nossa visão, né, assim, se tudo transcorrer bem, a gente acredita que temporariamente isso pode causar aí um efeito de pressão de baixa no mercado, né, mas depois de realocar tudo normalmente, a gente acredita num segundo semestre ainda mais positivo do que a gente estava prevendo, né? Então a gente acredita, ainda estamos com essa expectativa de um segundo semestre mais positivo. Tomara, né, Juliana? Bom, evidentemente a gente vai continuar acompanhando tudo e contando com a ajuda de vocês da Scott para a gente poder entender os rumos que o carretão vai tomar no Eito. Obrigado, viu, Juliana? Um abraço para você, um abraço para toda a turma da Scott aí, até a próxima. Um abraço para todo mundo e mais uma vez eu agradeço a participação e coloco o time da Scott Consultoria sempre à disposição de vocês. Muito obrigado. Levando uma muladeira nova com promessa de dar tropa de cabeceira, a marcha escorreu ligeira, de modo então que a gente vai aproveitar esta fileira de gameleira na beira da estrada para fazer aqui mais uma parada descansadeira. E dentro de mais alguns instantes, quando a lida estradeira for retomada, a peonada vai se ocupar de conversar a respeito do caso que está sendo passado com o boi gordo, que tem hoje a seguinte manchete chamadeira. Com o delírio tarifário do presidente dos Estados Unidos, que espalhou o terror e desarranjou o mercado pecuário, os frigoríficos brasileiros, mesmo os que não vendem carne no estrangeiro, pararam de comprar gado na praça e o preço da arroba está despencando no país inteiro. O Terra Viva DBO na TV volta já. Aguarde. Com o mestiço já mostrando a costela e perdendo o viço, a gente dá seguimento no nosso serviço novidadeiro, chamando a atenção dos companheiros para o movimento e para a situação de momento no comércio boiadeiro brasileiro. A gente nunca vai perder de vista que a nossa missão aqui na televisão é dizer sempre para os companheiros e companheiras pecuaristas a verdade inteira, que é para não deixar ninguém criar ilusão. E por conta desta obrigação que tem para ser falada é que a pecuária brasileira está mesmo no meio de uma forte tempestade. O delírio tarifário do presidente dos Estados Unidos espalhou o terror e desarranjou o mercado, com os frigoríficos, incluindo os que nem vendem no estrangeiro, parando de comprar gado e derrubando o valor do boi gordo no país inteiro. Tanto que no balanço do dia da Scott Consultoria foram registradas mudanças nas cotações em 23 das 32 regiões consultadas em todo o Brasil e em todas essas praças a arroba caiu. Em Barretos e em Araçatuba, aqui em São Paulo, a derriçada foi geral, com o boi descendo para R$ 304 e a vaca para R$ 275, a prazo e ainda para descontar o fundo rural.
No Espírito Santo, o macho foi rebaixado para R$ 277. Em Belo Horizonte, a capital das Minas Gerais, o boi piorou para R$ 283 e a vaca para R$ 260. No Triângulo Mineiro, o frigorífico já não aceita pagar pelo macho mais do que R$ 286. Em Goiânia, a capital do Goiás, o boi voltou para R$ 282 e a vaca para R$ 265. No sul do estado, o macho está sendo falado a R$ 280. No sudeste da Rondônia, o boi destrambelhou para R$ 265. Na Bahia, o machado do comprador fez rasoura em todo o estado, sendo que na região oeste, o macho foi cortado para R$ 273 e a fêmea para R$ 253. No sul baiano, o boi escorregou para R$ 272 e a vaca para R$ 254. Em Cuiabá, capital de Mato Grosso, o macho foi desclassificado para R$ 300 redondos e a fêmea para R$ 275. No sudoeste do estado, o boi recuou para R$ 300 e a vaca para R$ 270. Na região sudeste, o macho diminuiu também para R$ 300. Em Campo Grande, a capital de Mato Grosso do Sul, a oferta menos ruim pelo boi é de R$ 302 e pela vaca de R$ 277. Em Três Lagoas, o macho já não passa de R$ 302 e a fêmea de R$ 280. No sul do Tocantins, um vento ruim deitou o preço do boi para R$ 280 e o da vaca para R$ 255. No norte tocantinense, o macho desandou igualmente para R$ 280. Em Marabá, no Pará, o fazendeiro está entregando boi a R$ 280 e vaca a R$ 250. Em Redenção, o macho também está por R$ 280. Em Paragominas, o boi está saindo por no máximo R$ 290. No noroeste do Paraná, o macho se largou para R$ 305 e a fêmea para R$ 275. Em Santa Catarina, o tombo foi só do boi para R$ 310. E no oeste do Rio Grande do Sul, a vaca retrocedeu para R$ 9,85 o quilo vivo ou R$ 295,50 por arroba. Não fazia ainda nem uma semana que a gente estava na estrada cortando a zona da Sorocabana, quando um novilho garraio se assustou com o estalo de um raio e desguaritou da boiada. Joguei meu burro tordilho na sua direção, mas eu nem cheguei perto porque, nesse momento certo, ele falseou o passo e quebrou a mão. E aí foi só judiação e dó. Sem ter mais o que fazer, ali mesmo ele foi carneado e cada boiadeiro pôs uma manta junto com o bacheiro do arreiame para salgar e assim poder conservar. A gente aqui é da opinião de que todo cidadão brasileiro tem o dever e a obrigação de ajudar na preservação da nossa verdadeira cultura sertaneja, por ser ela a base da formação da nossa nação. E foi na intenção de dar uma humilde contribuição para essa missão cívica que eu comecei a escrever estas prosinhas rimadas, recitadas aqui todo dia no fechamento da nossa função, que hoje estão publicadas nos 4 livros da minha série Versinhos de Caipira. Para saber como fazer para comprar um exemplar ou logo a coleção inteira, os companheiros e companheiras, boiadeiros ou não, podem falar diretamente comigo no telefone 11 98 224 1807. Eu vou repetir, 11 98 224 1807. Ou mandar um e-mail para sidneymastico@uol.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook. Por estar boa a cantoria e para nós foi motivo de grande alegria passar essas horas na distinta companhia do povo desta freguesia. Mas agora a gente tem mesmo de ir embora e nesta hora da despedida, a comitiva já deixa prometida a volta do Terra Viva DBO na TV para amanhã, às 6h30 da manhã e às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até a vista então.